prosa romântica é um dos conteúdos mais cobrados na parte da competência 5 de literatura no Enem e mais especificamente em toda a prova de linguagens. Então é um conteúdo que tu precisa com toda certeza saber bastante. Olá, meu amigo, minha amiga, professor Eduardo Jorge na área, especialista na prova de linguagens do Enem, e hoje nós vamos falar a respeito de como a parte da prosa romântica como é que o José de Alencar pode cair na prova, como todas aquelas vertentes e características do romantismo estarão presentes na tua prova de linguagens do Enem. Mas antes de qualquer coisa, eu te peço só duas gentilezas. A primeira é para você se inscrever no canal juntamente com sentar o dedão no like para que eu possa produzir cada vez mais conteúdos de qualidade como esse para vocês. E o meu segundo pedido, evidentemente, é para você compartilhar esse vídeo com todos os teus colegas, com todos os teus amigos, lá naquele grupo do pré, para que esse conteúdo ele se espalhe cada vez mais. Essa aula eu preparei com muito carinho e tenho certeza que ela vai te ajudar a fazer uma excelente prova de linguagens do Enem. Então, excelente aula, vamos que vamos! Hoje, turma, é um conteúdo complementar. Nós já iniciamos, correto? Nós já fizemos uma revisão sobre a parte de romantismo, só que lá na poesia. Nós dissemos que a poesia romântica ela é caracterizada principalmente por uma linguagem hiperbólica, exagerada, Letícia. Que o sentimento ele equivale, é a coisa mais importante do mundo. Aí nós falamos que o romantismo ele está preocupado em dialogar com quem? Com uma classe social que acabara de surgir, que é a burguesia. Nós falamos que nós repetimos as tendências que acontecem lá fora. A tendência alemã, a tendência inglesa e a tendência francesa. Aí que surge lá na poesia a fase indianista, copiando a fase alemã. Aí que surge a segunda geração copiando o molde inglês. E aí que surge a terceira geração copiando o molde o molde francês. Agora, hoje, ao invés de falar a respeito de poesia, nós vamos falar em texto em prosa. Texto em prosa. Eduardo, quando nós falamos em texto em prosa, primeira coisa que tem que estar na nossa mente, olha aí o Johnny que chegou agora. Primeira coisa que você tem que pensar, falando em literatura nacional, em romantismo, é que a partir daqui surge o principal gênero textual, que é qual, Eduardo? Romance. Pelo amor de Deus, não pense que só existe romance romântico. Lembrando, romance é um gênero textual o quê? É um gênero textual narrativo, que conta uma história. E que nessa história você, em geral, tem muitas personagens, digamos assim, poucos elementos conflituosos e tu tem ali alguns protagonistas. Beleza? Diferente de uma novela que se desenrola com vários focos. Aqui, Eduardo, no nosso romance. Esse romance, lógico que eu estou falando do romance romântico. O romance romântico, a gente pode dividir ele em quantas vertentes? Turma, vamos facilitar a nossa vida? Vamos facilitar a nossa vida. Lee Edson, são quantas fases da poesia? 3. Primeira fase, fase indianista. Segunda fase é a fase o quê? Caracterizada por ser arrebatada do mal do século. E a terceira fase, que é a terceira fase, é a condoreira. Ok, Eduardo. Quando nós falamos de romance, nós vamos falar de quantas fases? De quantos tipos de romance? Vamos facilitar a nossa vida? Os três principais que nós temos: o romance romântico que urbano, beleza? Nós temos o romance romântico indianista, e nós temos o romance romântico
que é o quê? Regionalista. Opa! Então, nós estamos falando aqui de 3 vertentes, 3 possibilidades. Se eu sei cada uma dessas possibilidades, cara, tu desenrola qualquer questão de romantismo no Enem. Qualquer uma delas. Vocês vão perceber aqui que a partir do romantismo tem uma tendência muito grande, muito acentuada das cobranças que o Enem tem feito nos últimos anos dentro da prosa. Dentro da prosa. Principalmente porque romantismo, turma, tu tem aí expoentes da nossa literatura a partir do romantismo. Logicamente, José de Alencar é o mais, é a cerejinha do bolo, e que, lógico, ele já caiu aí várias e várias vezes. Então, o meu objetivo aqui com vocês hoje é fazer uma revisão sobre cada um desses romances, beleza? Tranquilo? Podemos começar? Vamos começar aqui pelo nosso famoso romance romântico urbano. Bora lá, romance urbano. Lógico que aqui é uma revisão, turma. Aqui o meu objetivo com vocês é executar questões, mostrar para vocês como é que o Enem tem cobrado isso, beleza? E principalmente o quê? Não deixar vocês esquecerem conceitos fundamentais. Ah, Eduardo, mas eu não me sinto muito seguro ainda com romance romântico urbano. Vai lá na nossa plataforma que tu tem a linha completa, tá bom? Aqui nós vamos fazer aquela revisão e praticar com muitas, mas muitas questões. Então vamos lá. Edu, primeira coisa. A gente já sabe que falou em romantismo, é uma arte ligada a qual setor social? Eduardo, sem nenhum problema, a gente vai dizer que é ligada à burguesia. E a burguesia, evidentemente, é uma classe social que acabou de ser o quê? Acabou de começar a existir. Começou a existir recentemente. Então, o romance, turma, ele vai ser um romance intencional. Nós vamos dizer aqui que esse romance, ele é considerado um romance de quê? De costumes. Tu pode chamar romance de costumes, mas tu também pode chamar de romance de valores. Por qual motivo, Eduardo? É a mesma coisa de tu se imaginar diante de uma novela. Eduardo, lógico que hoje, vamos falar de uma série. Hoje em dia, uma série impacta muito mais. Mas tu pensa, por exemplo, em uma série televisiva, uma Dark da vida, uma Game of Thrones da vida, Breaking Bad, essas séries que têm um impacto muito grande. Turma, será que aquilo que acontece dentro da série impacta a vida real? Será que a ficção ajuda a mudar o comportamento das pessoas? Ajuda, não é? Ajuda. Eduardo, às vezes você tem uma série que ela vai debater determinado tema social e ela acaba tendo um impacto. E isso, da mesma maneira, turma, eram os romances lá para o século XIX. Lá dentro do século XIX, o autor ele estava escrevendo uma história e o comportamento das personagens representava o comportamento social que deveria ser o comportamento que correto, o comportamento que era aplaudido. Não, se você quer agir como uma boa pessoa, você deve agir dessa maneira. Então, esse romance de costumes passa quais costumes, Edu, pra gente? Opa, aqui nós vamos falar principalmente de quem? Nós vamos falar das paixões, ok? Ah, Eduardo, ok, o amor. Nós vamos falar sobre os interesses sociais. Os interesses sociais. Opa! E além dos interesses sociais, também tu não pode esquecer jamais que nós estamos trabalhando aqui com quem? Com uma classe específica, com uma classe social específica, que é para quem? Para a burguesia. Então, o romance de costumes, ele representa o comportamento da elite brasileira.
Não pense que o José de Alencar vai escrever para o povo comum. Não. Ele escreve para quem, turma? Ele escreve para a burguesia, ele escreve para quem está na corte, ele escreve para quem vivencia o Rio de Janeiro. Beleza? Tranquilo? Entre as principais temáticas, Eduardo, é romantismo. Nós estamos falando do sentimento sendo imperioso. Lógico que as histórias de amor são as principais. E aí o romance, ele é principalmente o principal gênero textual, mas esse gênero textual, ele é divulgado, ele é disseminado por meio de quê? Dos folhetins. Aí lembra, os folhetins eram como se fossem o quê? Os capítulos das novelas. É como se fossem os episódios das séries. Todos os dias era lançado o quê? Um novo capítulo. Beleza? Eduardo, público-alvo principal. Ah, meu povo, com toda certeza era o público-alvo feminino. Ali em todo o século XIX. Tanto é que não raro, às vezes, vamos falar bem que de realismo, vamos falar bem que rapidamente, por exemplo, do Machado de Assis. Não raro, na escrita do século XIX, tu encontra o Machado de Assis falando assim, não, senhora minha. Quem é a senhora minha, Eduardo? É o leitor, no caso, o público-alvo. É o leitor, no caso, a leitora, correto? Então, aqui basicamente nós temos um público-alvo muito específico. Além disso, Eduardo, a cena do romance, ela é o quê? Uma mímese de como a sociedade deve o quê? Deve se comportar. Eu quero divulgar quais são os valores corretos. Eu quero dizer para a minha sociedade, para gerar uma intimidade, uma relação de identidade. Não. Aqui, uma boa família, um bom casamento, uma boa religião, um bom comportamento social é esse comportamento aqui. Beleza? Tranquilo, turma. Então, esse romance urbano, ele é caracterizado por ser um romance muito de costumes, de mostrar para a sociedade como é que a sociedade deve agir. Eduardo, de autores assim que a gente não pode esquecer jamais. Sem dúvida alguma, quem abre essa literatura romântica é justamente o Joaquim Manuel de Macedo, beleza? Vou colocar aqui Manuel de Macedo. Ok. Eduardo, principal obra desse rapaz, A Moreninha, que tem até uma certa ingenuidade narrativa. Tu tem ali estudante, a moça namoradeira, a criada que é intrometida, a velha fofoqueira, a avó que é o quê? Ô, oh, meu docinho, vem cá. Então, turma, nós temos primeiramente esse romance mais ingênuo, que é a Moreninha, representada aí pelo Manuel de Macedo. E, evidentemente, o expoente, o principal desse romance urbano, cara, sem dúvida alguma, é José de Alencar. Eduardo, quando nós falamos de José de Alencar, evidentemente, uma das obras que mais gosta de aparecer, uma delas é Senhora. E Senhora, vocês vão perceber aqui que nós vamos realizar questões. Muitas vezes tu tem ali traços que parecem antecipar o realismo. Aí você pode me perguntar aí. Aí tu me pergunta, Liedes, quando é que eu estou trabalhando um texto que antecipa o realismo? Quando é que eu estou trabalhando um texto que ele é autenticamente o quê? Romântico. Pronto. O José de Alencar, turma, apesar de escrever para quem? Para uma classe social específica, para a burguesia, ele tinha uma estrutura de texto que era o quê? Que era muito, mas muito bem pensada. Tanto é que ele foi o expoente da nossa literatura por muito tempo. Ele sabe examinar muito bem os comportamentos das suas personagens. Ele te coloca como leitor para tu enxergar as relações entre as personagens. Lembra, por exemplo, aí da Aurélia Camargo e do Seixas.
e você consegue examinar a sociedade com maior detalhe. Eduardo, quando ele bota você para examinar a sociedade, para dizer que o casamento do Seixas com a Aurélia Camargo era só um casamento de interesse, isso daí não parece muito bem o traço romântico, não. Concordo contigo, 100%. Eduardo, então onde é que nós temos o traço romântico? Turma, aí que vem a história. Presta atenção. Eu sei que eu estou falando muito na teoria, mas presta atenção a partir de agora. Quando é que aparece o traço romântico, Eduardo? Camila, Bianca, Amanda, Ana Luísa, deixa eu ver quem mais está por aqui, João Vitor, João Pedro, Daniela, galerinha toda. Maria Farias, Maria Barroso, turma, Samanta, Natália. Quem é o herói? Quem é a heroína para o José de Alencar? Quem é? É aquela pessoa totalmente pura, que não tem nenhum defeito? Não. Ele humaniza a personagem. E essas personagens são vítimas das pressões sociais. E sendo vítima da pressão social, tu pega, por exemplo, o exemplo aí dos Seixas, ele deixa a Aurélia de lado por quê? Por questão financeira. Ô, Eduardo, então, a força motriz, então, o elemento da narratividade conflituoso, que faz com que a Aurélia e o Seixas se separem em quem? O financeiro. Só que é aí que entra o detalhe. Esse herói, essa heroína é colocada à prova. Só que eles têm a capacidade de quê? De redenção. No final, os personagens eles se entregam aquilo que tem de mais importante para o romântico, que é o quê? É o amor, Eduardo, é a compaixão. Ei, no texto romântico, no final vai tudo dar certo. No texto naturalista, no final tu vai morrer, a personagem. Se tu agir, se tu estiver em um local errado na hora errada, meu amigo, não tem quem te salve não, pro naturalismo. Aqui pro romantismo é o quê? Olha, você tem a capacidade, você errou, ô, coitadinho, errou. Mas ele te ama, pelo amor de Deus. Perdoa ele. Então aqui existe essa capacidade das personagens. Por isso que as personagens aqui têm essa possibilidade de redenção. Destaco aqui para vocês principalmente a obra Senhora, tudo bem? Já já a gente vai fazer umas questões de Lucila também, que é outra obra extremamente importante que o Enem já cobrou aí de vocês. Outro autor, Eduardo, que a gente deve ficar atento nesse cenário. Turma, eu peço para vocês ficarem atentos também para o Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida. Vixe, Maria Eduarda, eu não lembro aí desse rapaz de jeito nenhum. Explica isso daí direito. Turma, nós estamos falando principalmente da obra Memória de um Sargento de Milícias. Essa obra a gente vai dizer que ela é um pouquinho, ela antecipa características do naturalismo, por quê? Porque ela não está pegando dentro do romance urbano a classe nobre. Ela está pegando quem? A classe social mais pobre. Ela está contando a história do Leonardinho, que ele é o quê? Ele já é um anti-herói, turma. Ele é um anti-herói. É aquele homem e aquela mulher que está sendo o quê? Pressionado pela necessidade biológica. Isso daqui, o Manuel Antônio de Almeida, ele, por mais que esteja no contexto, historicamente falando, é romântico, mas o traço peculiar dele é de antecipação, ou de um traço realista, ou de um traço naturalista. Então, aqui, falando de romance urbano, esses são os três principais autores, tudo bem? Falando em romance urbano, você não deve ir para o Enem sem conhecer esses três camaradas aí, ok? Edu, mas como é que pode cair tudo isso que tu falou? Vamos praticar? Vamos enxergar, ver na prática como é que isso tem se apresentado? Vamos lá, olha só. Começar aqui nada mais, nada menos por Lucila, Eduardo. Vamos lá. Olha só.
sempre iniciar pelo enunciado e fazer aquela perguntinha, o que o autor da questão está querendo de mim? Se eu conheço a competência e a habilidade, eu já vou o quê? Eu já vou pensar, eita, que habilidade 17, 15, habilidade 16? Vamos ver. Olha só. Ao relatar seu passado com Lúcia, cortesã de modos refinados, o narrador revela uma visão de mundo alinhada com o romantismo. Vamos lá. Quem é que tem a visão de mundo alinhada com o romantismo? O narrador. O narrador, ele pensa do jeitinho que romântico, representada nesse fragmento pela Eduardo, meu povo, vocês que já assistiram aí ao Raio X, já estão aqui na plataforma há mais tempo. Qual a pergunta implícita existente aí? Ele está me perguntando qual característica do romantismo é presente nesse narrador. Isso daí é uma questão de quê, turma? Pelo amor de Deus. Edu, isso daqui é uma questão de C5, que é literatura, não é? Aí eu tenho 3 possibilidades para literatura. Se ele está me perguntando uma característica da escola literária, Eduardo, sem dúvida alguma, aqui é C5H15. Ok, maravilha. Então vamos lá, olha só. Aqui nós estamos diante do capítulo 19. Talvez não se lembre de um Jacinto, cujo nome então desconhecido para mim ouvira uma vez da boca de Lúcia. Então, nós temos um narrador. Esse narrador é um narrador o quê? Personagem? Não, Eduardo, é um narrador observador. Então, ele está falando que de um tal de um Jacinto, né? E esse Jacinto, outrora, ele foi dito, esse nome foi dito por quem? Pela Lúcia, pela Lucila. Era um homem de 45 anos, feição comum e espírito medíocre. Opa, olha como é o quê? Um narrador que ele, de certa maneira, ele está colocando juízo de valor. Ele está dizendo que ele é medíocre. Encontrava-o agora todos os dias em casa de Lúcia, e desde a primeira vez antipatizara com a sua enjoativa figura. Então, todo dia ele ia se encontrar lá com a Lúcia, mas, ô pessoazinha antipática. Discurso direto, Eduardo. Nós temos quem? Nós temos o verbo descende e nós temos o quê? E nós temos aqui o travessão. Quem é este senhor? Perguntei a Lúcia. Ela perturbou-se. Ô, Eduardo, aqui parecia que nós temos um narrador observador, mas aqui parece que ele é personagem. Ok. É um sujeito que costumava tratar dos meus negócios. Que importantes negócios são os teus, que eu não me possa incumbir deles? Compras. Não tenho outros. Para que incomodá-lo com isso? Também sou ciumento. Não desejo que ocupes outra pessoa além de mim. Esse homem, ele é quase um criado. A palavra produziu seu efeito. Desde que o Jacinto desceu ao mister de homem assalariado, não fiz mais reparo na sua assiduidade. Eu não estava mais me importando se ele vinha visitar a Lúcia, a Lucila. Ele era um Zé Ninguém, ele ganhava salário, pessoal. Quase sempre o encontrava na escada interior, descendo quando eu subia. Dava-lhe tanta atenção como ao carroceiro. Ó, ele é tão importante como um carroceiro que enchia as latas d'água ou cozinheiro que saía a compras. Turma, ele tá fazendo o quê? Esse narrador, ele coloca um juízo de valor que desvaloriza totalmente quem é trabalhador. Ele desvaloriza totalmente aquele que não é abastado. Opa, Eduardo. Então, esse narrador, evidentemente, ele pertence a qual classe social? Burguesia, Eduardo. O José de Alencar escreve em nome da burguesia, correto? E para ele, quem trabalhava era o que era um Zé Ninguém. Quem recebia salário era um Zé Ninguém. Então vamos lá. Letra A.
Análise psicológica do comportamento feminino. Não, ele não está analisando a psique da Lucila aí, tá fora. Não é o quê? Não é um traço romântico. Essa análise da psique aí não encontramos no nosso texto. Então aqui tá fora. F. Letra B, valorização da preocupação com o estilo e a moda. Ele está preocupado se está bem vestido com a moda? Não, Eduardo, isso daqui não é um traço que romântico presente nesse texto. Letra C, fuga do presente e refúgio em um tempo idealizado. Eduardo, idealização é uma característica do romantismo? É. Só que nesse texto nós estamos trabalhando em idealização, ele colocou alguém em outro patamar? Não, Eduardo. Ele está desdenhando de quem trabalha. Ele está desvalorizando quem trabalha. Letra D, relevância do prestígio social para a classe burguesa. Olha, se você é um mero trabalhador, você nem me afeta. Você é igualzinho, sabe quem? Igualzinho um cozinheiro, igualzinho um carroceiro que enche as latas. Temos isso no texto, turma? Sim ou não? Só temos. Letra D parece ser o nosso gabarito. E a letra E, Eduardo? A letra E fala assim: emotividade condicionada ao relato da primeira pessoa. Edu, emotividade que está condicionada à primeira pessoa. Geralmente temos isso, geralmente é um traço romântico, mas esse daqui não é um texto que não é um texto emotivo. Na realidade, é um texto que é muito mais social do que emotivo. Portanto, nosso gabarito, letra D de dado. Turma, todo mundo conseguiu compreender esta daqui? Tudo certo? Maravilha, show. Essa daqui do ano passado, né? Não sei se vocês já chegaram a fazer essa questão. Eu não lembro se ela é do PPL ou se ela é do normal. Mas tá aí. Olha como cai romantismo. Próxima questão, meu povo. Próxima, the next. Pronto, 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 pronto. Excelente, excelente. Vamos lá. PPL, obrigado, Saline, obrigado. Nós estamos muito acostumados a lidar com quem? A lidar com aquela tríade que eu falei para vocês lá atrás. Qual tríade, Eduardo? Do Manuel Antônio de Almeida, com José de Alencar e também com o Joaquim Manuel de Macedo. Só que aí, turma, nós estamos redescobrindo os nossos autores. E autoras também. Turma, quando você olha isso daqui, Reis MF, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa aqui? Que escreveu Úrsula e outras obras. E aí? Alguma pista? Eita, Eduardo, isso daí eu não conheço, não. É uma autora romântica, tá bom? Bora lá, eu já falei dela. Isso, perfeitamente, Natália. Nós estamos falando da Maria Firmina dos Reis, tá bom? Olha só o que fala. Inscrito na estética romântica da literatura brasileira, o conto, nós estamos diante de um conto, então gênero textual, conto, Eduardo, mas o principal gênero textual é o romance. Mas quem disse que não pode ter conto também? O conto descortina. Turma, o que é descortinar? Descortinar é abrir, evidenciar aspectos da realidade nacional no século XIX ao em outras palavras, o que ela está falando para a gente? Ei, a Maria Firmina dos Reis, por meio da sua obra, por meio do seu conto, ela consegue descortinar, ela consegue mostrar aspectos da sociedade ligadas a quê? Qual é o tema principal? O que ela faz? Como é que ela descortina? Turma, Maria Firmina dos Reis, autora maranhense, autora negra, abolicionista, no contexto do século XIX, onde a nossa economia era dependente de escravo. Tu acha que essa mulher ela teve um impacto nacional logo de cara? Como José de Alencar?
morando no Nordeste, no Maranhão, em São Luís, falando de abolição da escravatura. Tu acha que essa mulher ela ia ser representada logo de cara? Não. A Maria Firmina dos Reis ela foi ter uma relevância agora nos últimos anos. Nós estamos redescobrindo os nossos autores. E ela é considerada, Tom, a primeira romancista negra abolicionista. Inclusive, nos vestibulares que eu trabalho, eu sei que tem gente aqui que não é só Piauí e Maranhão, é aqui, ó, Cantos à Beira-Mar, que é uma coletânea de poemas dela também. Então, nós temos aí uma autora totalmente diferenciada do que a gente está acostumado com aquele molde, digamos assim, romântico tradicional. E onde é que vai mudar, Eduardo, tanto? Quando eu coloco como protagonista alguém que não estava sendo acostumado a ser, não estava acostumado a ser protagonista na nossa literatura. Uma escrava como protagonista, um negro, turma, um negro, um carroceiro, um cozinheiro, quem não fosse da corte era escanteado. Por que eu vou dar voz para esse povo? Isso daí são coadjuvantes, estão ali o quê? Só para compor cenário. A partir daqui, não. A Maria Firmina dá voz para essa galera. Vamos lá. A escrava. O que fala a escrava, Eduardo? Tem travessão, discurso direto. A personagem está falando aqui. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem, auto-esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Levantai os olhos ao Gólgota ou percorrei-os em torno da sociedade e dizei-me. Então, olha só, é sério mesmo que em pleno século XIX eu tô pasma. Como possa sentir, como possa expressar sentimentos escravocratas? Como é que vocês defendem isso? Com uma moral religiosa e com uma moral cívica. Isso daí desmoraliza os valores que vocês tanto defendem. E turma, tu tá vendo como a personagem dela tá batendo em cima dos valores criados pela burguesia? Tá vendo como é um romance diferente? E percorrei-os em torno da sociedade e dizei-me, para que se deu o sacrifício do homem-deus que ali exaltou o seu derradeiro alento? Ah, então não é verdade que o seu sangue era o resgate do homem? É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado a liberdade. Turma, olha o que ela está fazendo aqui. Ela coloca a base de a manutenção da moral da religião cristã e ela faz esse questionamento. Como é que você tem escravo se o Deus ele veio para a Terra para nos libertar? Como é que você defende uma coisa horrível como essa? E depois olhar a sociedade, não vedes o abutre, o urubu, o carniceiro que corrói constantemente. Não sentis a desmoralização que a envenena, o cancro que a destrói. A nossa sociedade está destruída, meu povo. Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Meu povo, Bianca, Letícia, Amanda, vocês estão vendo o impacto que é uma mulher negra, no século XIX,
escrever essas ideias, colocar em um conto, colocar em um romance ideias como essa. Tá vendo isso? Isso daqui é o romantismo típico? Não. Eduardo tá dizendo que a Maria Firmina dos Reis não tem nada a ver com romantismo? Não estou te falando isso. Ela tem muito, mas muito de romantismo. Mas é uma autora com seus traços peculiares. É uma autora singular. É uma autora o quê? Extraordinária, que vai muito além da sua escola literária. Então vamos lá. Sem enrolar, Eduardo, bora resolver a questão, pelo amor de Deus. Bora, meu povo. Letra A tá falando o seguinte: que ela descortina a sociedade ao revelar a imposição de crenças religiosas a pessoas escravizadas. Ela está falando assim: vocês não têm vergonha, vocês ficam impondo que o escravo seja cristão. Toma o problema: é a religião ou é a escravatura? A escravidão, não é? Então não é a imposição de crença religiosa. O problema aqui não é a religião, tá fora. Letra B: apontar a hipocrisia. O que é hipocrisia, Eduardo? Já falamos aqui, hipócrita. Na etimologia da palavra, ela era o quê? Ela era um substantivo. Quem é o hipócrita, Eduardo? Eram os atores. É aquele que vive uma farsa, que fala uma coisa, mas na realidade pratica outra. A hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. Não, nós defendemos o cristianismo. Mas você defende o cristianismo e, ao mesmo tempo, a escravidão? Me explica isso daí. Ou é uma coisa ou é outra. To be or not to be. Gabarito, turma. Letra B. Letra B tá corretíssima. Vou deixar só aqui, ó, um certinho aqui ao lado. Vamos verificar as outras. Sugerir práticas de violência física e moral em nome do progresso material. Não, em nenhum momento ele tá dizendo, ela tá falando assim: pratiquem a violência, porque se a gente avançar, no caso, o material, se o comércio progredir, excelente, pode ter escravo aí para todo lado. Ela fala justamente o contrário aqui. Ela está argumentando que a escravidão é péssima até mesmo para o comércio. Se você for aquele que pensa só no material, até nisso o teu discurso não convence. Letra D: relacionar o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais. Não é a questão racial, é principalmente o quê? A questão da escravidão. E a letra E, e lógico, aqui essa alternativa, ela é uma alternativa o quê? Ela é uma alternativa restritiva, Eduardo. Ela está falando de algo muito mais profundo. Aqui é um exemplo, aqui é um argumento. Letra E: ironizar o comportamento dos proprietários de terra na exploração do trabalho. Ela não ironiza, não, meu povo. Ela fala bem, ela é reta e direta em relação ao posicionamento dela. Então, gabarito, letra B de bola. E essa questão é linda, né? Questão maravilhosa, galera. Toma cuidado que nós estamos redescobrindo os nossos autores, as nossas autoras. Então, Maria Firmina dos Reis, com toda a certeza do mundo, é uma autora que eu quero muito cuidado com vocês. Tá bom? Belezinha? Podemos ir para a próxima? Show de bola, show de bola, show de bola. Essa daqui a gente vai misturar um pouquinho com a parte da arte, tá bom? Vamos misturar aqui com literatura e arte. Olha só, Eduardo, fala o seguinte: nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica manifesta-se na... Antes de falar sobre a estética romântica presente nessa obra, vamos falar aqui um pouquinho sobre quem? Vamos falar um pouquinho sobre o romance indianista. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, Eduardo. O que tu pode relembrar aí pra gente sobre romance indianista? Pronto. Indianista. Turma, eu sei que todo mundo aqui vai lembrar que, assim como lá para o europeu, no romantismo nós tínhamos quem? A retomada de valores medievais, e na retomada dos valores medievais,
Quem era a figura central? Quem era a figura heróica? A figura heróica era justamente quem? Era justamente a figura do cavaleiro medieval. Aqui, quando nós falamos de romantismo brasileiro, nós temos duas coisas que remetem à pátria. Vamos relembrar quais são as principais coisas que remetem à nossa pátria. Com vocês, eu quero a ajuda de vocês. A gente revisou isso lá naquela aula de literatura da parte 1. Qual é? Eduardo, evidentemente, nós temos a figura do indígena e, perfeito, Natália, a natureza. Eu vou até complementar, Natália. Vamos chamar de natureza exuberante, natureza linda, maravilhosa. O Brasil tem a natureza mais linda que existe nesse universo. Ok. Então, quando eu estou falando de romance indianista, quando eu falo de poesia indianista, nós estamos quem? Nós estamos na valorização de símbolos considerados nacionais, tá bom? Beleza? Eduardo, quando nós falamos desse romance indianista, o que eu não posso esquecer, turma? Qual era justamente o projeto literário ligado a esse romance indianista? Primeiro, que nós temos narrativas que são narrativas de quê? São narrativas históricas. Deixa eu anotar aqui. Olha só. São narrativas históricas. Eduardo, o que significa narrativas históricas? Que eu não estou mais no tempo narrativo falando do presente. Não é que nem o folhetim que fala da Sociedade do Rio. Esquece a Sociedade do Rio. Aí nós temos, basicamente, a escolha do indígena, da figura do indígena, como que? Como representante, vou até anotar aqui, como representação nacional. Então, eu estou valorizando aquela vertente alemã, tá bom? A vertente alemã que cada povo é único. E também, evidentemente, o protagonista, ele representa o quê? Ele representa a beleza da natureza nacional. Essa beleza da natureza nacional, tá bom? Então, Eduardo, falando mais a respeito desse romance indianista, evidentemente, o principal autor é o Alencar, José de Alencar aqui, falou em romance indianista. 99,99% das vezes que vocês vão ver aqui é em José de Alencar. E o José de Alencar, ele teve o trabalho, o esmero de fazer uma pesquisa muito aprofundada. Por isso que nós temos o quê? Nós temos um romance histórico. Os nomes são nomes próprios, pensa aí, Peri, Iracema, Jaguaré, Poti, todos eles estão o quê? Todos eles estão remetendo ao nosso passado histórico. Só que o engraçado é porque, diferentemente de como você vai encontrar a figura do indígena lá no modernismo, aqui a figura do indígena ela é o quê? Idealizada, Eduardo. Idealizada. Eduardo, o que significa essa figura do indígena ser idealizada? Turma, não esqueça, o romantismo é um romance de quê? De valores. É um romance que quer passar valores. Então era uma mistura do indígena com quem? Com valores burgueses. Ok? E aí a representação, principalmente da miscigenação cultural, racial brasileira, tá bom? E aí nós temos a formação do povo brasileiro, principalmente em três fases, que é o Birajara, Iracema e Guarani. O Birajara, Iracema e Guarani. O Birajara antecede a colonização portuguesa. Iracema representa a colonização, a miscigenação. E o Guarani é o quê? É o processo adiantado. Você tem quem? Os nobres que eles representavam, digamos assim, a natureza virgem, e o índio, ele representava o quê? A ajuda na superação dos desafios, beleza?
Aí, turma, não podemos esquecer, cara, o Guarani, a figura do Peri, representando aí principalmente como se fosse o herói brasileiro, a representação do herói brasileiro. Nós temos aquela relação de sucerania e vassalagem, ou seja, o que eu falei para vocês, lá na Europa nós tínhamos a retomada dos valores medievais. Aqui você vai perceber também. É do lado desses valores da Idade Média, é o quê? A cortesia, a bravura, o heroísmo, integridade, o amor que não tem nenhum limite para ele, a fé. Então tem tudo isso como retomada. Nós temos a Iracema, que ela é representada principalmente pelo quê? Ela é representada pela miscigenação. É o Moacir Eduardo, que é o filho da dor. Ele representa quem? Ele representa o nascimento do nosso primeiro brasileiro. Então, essas narrativas indianistas são narrativas o quê, turma? São narrativas históricas, são narrativas de formação de valores da história. Olha só, a narrativa urbana é aquela narrativa preocupada com o quê? Com o atual, com a formação de uma cultura do valor, como tu deve agir no hoje. A narrativa indianista é aquela narrativa que gera o quê? Inspiração, orgulho, construção de uma história de mitos e também de verdades, por assim dizer. Ok, turma. Maravilha. Edu, como é que isso daí pode cair? Já caiu aí no Enem? Vamos lá. Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica, ela está presente, ela se manifesta onde, Eduardo? Poxa, Edu, nós temos basicamente o que aí? Quando nós enxergamos Moema, óleo sobre tela, 129 centímetros por 190, lá no MASP. Edu, a figura aqui é uma figura indígena, uma mulher. E aí, o que nós podemos perceber nessa figura? Que, Eduardo, nós temos uma idealização corpórea, por assim dizer. Isso daí, quer queira, quer não, você pode perceber que existe, é isso, meio que padronizado. Parece uma escultura europeia, correto? Então, nós temos um diálogo. E, além disso, Eduardo, essa tematização aqui, a escolha da figura indígena é de propósito. Evidentemente, tem uma intencionalidade. Qual é a intencionalidade, Eduardo? A intencionalidade histórica e cultural sobre a formação do povo brasileiro. Letra A. Exaltação do retrato fiel da beleza feminina. Tem o quê? Nós temos justamente idealização. Então não é um retrato fiel, tá bom? Isso daqui tá fora. Letra B, Eduardo. Tematização da fragilidade humana diante da morte. Turma, aqui, por mais que você possa pensar, nós temos aqui a fragilidade diante da morte. A morte, ela estaria muito ligada a quem? A uma segunda geração, correto? Só que a segunda geração, lá na poesia, ela entende a morte é como um alívio e não como fragilidade. Então, isso daqui tá fora. Então, não estou trabalhando como fragilidade, tá bom? Não é característica romântica. Letra C. Ressignificação de obras do cânone literário nacional. Não, uma ressignificação. Eu estou tentando fazer o quê? Eu estou tentando dialogar diretamente com o Caramuru. Então, não seria uma ressignificação como está aqui. Seria o quê? Seria justamente eu tentar reproduzir o que nós temos lá em Caramuru. Beleza? Tudo bem, turma? E aí, letra D. A letra D fala o seguinte, olha só. Representação dramática e idealizada. Turma, dramática. O que é algo dramático? Dramático, Eduardo, hiperbólico. Sim, ser hiperbólico é característica. É característica do romantismo? É, exatamente. Idealização do corpo da Índia? Perfeito. Temos isso na letra D. Temos isso na letra D. Gabarito, letra D de dado.
deixar aqui marcado, vamos ver a letra E. Letra E fala o seguinte: oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Na realidade, aqui nós não temos esse jogo de oposição. Eu estou apenas apresentando aí em um plano uma Índia, tá bom? Então, aí, nesse caso, nosso gabarito, letra D, representando justamente aí, por meio das artes plásticas, Caramuru, lá do José de Santa Rita Durão, que fala justamente sobre o quê? Caramuru, turma, só para lembrar, fala justamente sobre o descobrimento e a conquista da Bahia, tá bom? Beleza? Tranquilo. Então aí, logicamente, nós estamos nesse contexto de romances e também do diálogo da formação cultural, que é justamente o que nós falamos sobre romance indianista. Romance e poesia indianista. Vamos lá para a próxima. The next. Olha só, a próxima aqui nós vamos dialogar com José de Alencar. Nós vamos dialogar com quem? Com Senhora. Lembrando, Senhora, Lucila, são duas obras aí do Alencar, que é muito importante nós ficarmos atentos, porque ela vai ter características pré-realistas, mas o herói, a heroína, eles ganham porque eles têm a redenção. Bora lá. Quem era o Seixas? O Seixas, meu povo, ele era um homem honesto. Ele era um homem honesto. Mas, porém, ao atrito da secretária e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível da cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Eduardo não entendi o que ele está querendo dizer. Ele era um homem honesto, ele tinha valores, só que deixou a têmpera dele, deixou a cabeça dele flexível. Não, às vezes a gente pode o quê? A gente pode se deixar levar pelas coisas. Ele era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Eduardo José de Alencar, ele está alfinetando, ele vai lá, ó, alfineta a sociedade pré-realista, correto? Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor. Se você fizer algo errado, mas você fizer em nome do amor, eu vou bater palma para você. E o interesse próprio tem plena liberdade, desde que se transija com a lei e evite o escândalo. Meu povo, tu pode fazer alguma coisa errada, desde que, ó, ninguém falou nada, não teve nenhum escândalo, tá tudo bem. Turma, esse trecho nós temos um José de Alencar, mas representado por uma característica romântica, ou nós temos um José de Alencar que critica os costumes sociais? Critica os costumes sociais. Nós temos aí uma derivação, um pré-realismo de José de Alencar. A literatura romântica reproduziu valores sociais em sintonia com seu contexto de mudanças. No fragmento de Senhora, as concepções do narrador repercutem a o que tem do narrador de romântico. Turma, lembrando, o romantismo, ele se preocupa em passar o quê? Valores. O romantismo, ele se preocupa em passar o quê? Valores. Esse narrador, ele está criticando o quê? Aquela pessoa que se deixa levar. Está criticando aquela pessoa que tem uma moral flexível, aquela pessoa que faz as coisas por baixo dos panos e, ó, se ninguém souber, não tem nenhum problema. Onde é que está o traço romântico, Eduardo, do narrador? O traço romântico é que esse narrador, ele defende valores. Ele não está preocupado se é personagem A, B ou C, ele vai criticar. Letra A. O narrador,
ele tem uma resistência à relativização dos parâmetros éticos. O que é relativizar? É tirar o caráter absoluto das coisas. Não, isso daí, não foi um roubo, não, foi só um desvio de valores. O narrador permite isso? Permite de jeito nenhum. Ele defende valores? Defende. Ele resiste a relativizar conceitos? Resiste. Gabarito, turma, letra A. Letra B, idealização das personagens. Não, ele não idealiza, não. Ele fala assim: o Seixas, ele era honesto, meu amigo, se eu estou colocando um mais, é porque eu estou em contraposição àquilo que eu disse anteriormente. Então ele não está idealizando ninguém aí, não. Letra C, crítica aos modelos de austeridade dos espaços coletivos. Ele está criticando a austeridade? Ele está criticando você agir certo? Não, Eduardo. Tá fora. Ele não critica a austeridade. Defesa da importância da família na formação moral do indivíduo. Ele nem fala em família aqui, tá fora. Letra E, representação do amor como fator de aperfeiçoamento do espírito. Ele nem tematiza amor aqui. Gabarito, turma, é letra A. Todo mundo conseguiu compreender essa daqui? Tá ok? Alguma dúvida? Pronto. Eita, não tinha visto o chat. A Samantha tinha perguntado. Edu, por que dramática? Eu tô sem som. Eu não vi o chat. Desculpa, pessoal, não vi notificando aqui, não. Cadê o meu som, pelo amor de Deus? Porque dramática? Dramática, Samantha, na questão anterior, seria hiperbólica, seria um sentido de quê? De idealizado, tá bom? Poderia ser nesse sentido de idealizado. Hiperbólico, tá bom? Dramático seria no sentido de hiperbólico. Exagerado. Pronto, agora voltou meu som. Pronto. Próxima questão, turma. Próxima questão. No fragmento da crônica, perceba, a gente fala em romance, mas evidentemente os outros gêneros textuais eles não deixam de existir. Tá aqui, ó, uma crônica, por exemplo. Publicada em 1854, a temática nacionalista constrói-se pelo elogio ao ou a. Do lado, evidentemente, aí, quando eu estou falando de crônica, crônica é um gênero textual muito fluido, é um gênero textual que tematiza o quê? O cotidiano, que fala sobre o cotidiano. Aí lembra lá da aula de gêneros narrativos? Eu tenho crônica esportiva, eu tenho crônica política, eu tenho crônica argumentativa, eu tenho crônica do cotidiano. Então, crônica é para falar do cotidiano, tá bom? Beleza? Então, nós não estamos necessariamente diante de um texto extremamente literário. Pode ser um texto que fale somente do cotidiano. Bora lá. Olha só. Fala o seguinte. Talvez julguem que isto são voos de imaginação. É possível. Como não dar largas à imaginação quando a realidade vai tomando proporções quase fantásticas? Quando a civilização faz prodígios, quando no nosso próprio país a inteligência, o talento, as artes, o comércio, as grandes ideias, tudo pulula, tudo cresce e se desenvolve, então ele está fazendo um questionamento. Talvez pensem que eu estou o quê? Que eu estou imaginando, que eu estou no processo de delírio. De delírio, né? Mas não. Tudo aqui que acontece no nosso país, a inteligência, o talento, a arte, o comércio, grandes ideias, tudo isso se multiplica, tudo isso cresce, tudo isso se desenvolve, ou seja, ele está fazendo o quê? Ele está justamente questionando o cotidiano, correto? Na ordem dos melhoramentos materiais, sobretudo, cada dia fazemos um passo, e em cada passo realizamos uma coisa útil para o engrandecimento do nosso país. Então, aqui, a nossa inteligência, o nosso talento, as artes, o comércio, as grandes ideias, tudo isso está crescendo? Tá. Só que há um passo de cada vez. Mas a cada passo que nós estamos dando,
nós estamos fazendo o quê? Engrandecendo o nosso país. Turma, onde é que tem um viés? Eu quero a ajuda de vocês. Onde é que tem um viés nacionalista? Por que, que é um teor nacionalista nessa questão? E aí? Letra A, passado glorioso, não, ele está falando do hoje, do atual, no caso, a época, né? Letra C, inteligência brasileira. Inteligência é um exemplo, turma, de tudo. Eu não vou marcar a letra C porque é restritiva. Letra D, imponência civilizatória. Não, não está dizendo que nós somos imponentes, melhores do que os outros. Imaginação exacerbada, não, ele está dizendo que isso daqui é o quê? É a realidade, de fato, não é fantasia. De fato, é o progresso nacional que ele coloca aqui em voga. Gabarito, letra B. Essa daqui bem tranquila, uma crônica gênero textual que fala sobre o cotidiano. Lembra aquilo que nós havíamos falado? Tu lê o texto, tu olha qual o gênero textual. Tu olha para esse gênero textual, tu verifica, tu não vai estar diante de um texto literário em si. Tá falando do cotidiano. Tem literariedade, Eduardo, dentro de uma crônica? Tem, mas é que ele tematiza o cotidiano, perfeito? Vamos lá. Olha só. Próxima. Turma, antes de fazer essa próxima aqui, vamos só fazer essa daqui. Vamos fazer essa daqui antes. Olha só. Questão aqui já é um pouquinho mais antiga, 121. Ave Maria, Eduardo. 121 deve ser antiga pra caramba. Fala o seguinte. O Romance Senhora, de José de Alencar, foi publicado em 1875. No fragmento transcrito, há a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parente. Então, a Aurélia de Aurélia Camargo assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois, e por que ter essa personagem aí, essa Dona Firmina Mascarenhas, o que ela representa para o romantismo? Por que ela deveria estar presente aí ao lado da Aurélia? Por qual motivo mesmo? Vamos lá. Que não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produziria seu fulgor. Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam. E logo buscaram todos com avidez, todo mundo maluco. Rapaz, quem é essa menina aí? Informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora. O José de Alencar, meu povo, era fofoqueiro fino. Ó, disseram um monte de coisa, mas eu não vou fazer a fofoca, não. Pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta, a dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Eduardo, ela não poderia ir só não, né? Poderia não, ela tinha que ir. Mas essa parenta não passava de uma mãe de encomenda. Eduardo nem parente dela era, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira. E o escrúpulo da sociedade brasileira, Eduardo, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. A mulher ela não poderia andar sozinha na sociedade. Ela tinha que estar acompanhada de quem? Da dona Firmina Mascarenhas. Guardando com a viúva as deferências devidas, a idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que a Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Então ele está dizendo aqui, olha, a Aurélia, ela era totalmente independente, tinha dinheiro, era resolvido, mas a sociedade não aceitava ela andar sozinha. Então, por qual motivo tinha essa presença da dona Firmina Mascarenhas? Letra A. O trabalho ficcional do narrador
desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade da época. Na realidade, ele faz é alfinetar a sociedade. Ele critica a sociedade ao dizer que ela não tem, que a sociedade não tem nenhum escrúpulo. Então aqui está falso. Letra B. O trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais no enredo do seu romance. Não, ele escancara. Ele não mascara, não. Ele escancara. Letra C. As características da sociedade em que a Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador romântico. Não, ele coloca, não são remodeladas, não. Ele coloca assim como funcionava a sociedade. Era ipsilítere. Letra D. O narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente independente. Perfeito, 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 perfeito. Nosso gabarito é letra D de dado. Deixa eu marcar aqui. Agora o computador me ajuda. Letra D. E a letra E, Eduardo, o que tem de errado nela? Fala o seguinte: o narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele período histórico. Não, ele não incorporou totalmente, não. Ele faz a crítica dele à sociedade, a presença dela. Aliás, se ele tivesse incorporado, a Aurélia apareceria na sociedade livre, fazendo o que ela quisesse, sem ter a necessidade dessa dona Pimenta Mascarenhas, tá bom? Deixa eu ver. SH17, né? Liedson, eu juro que eu não lembro qual a habilidade dessa, mas olhando aqui para o comando, ele pede onde é que estão, olha só, no fragmento, as convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois, nesse caso aqui, ele está pedindo, talvez, um valor relacionado ao romantismo. Então, poderia ser a parte de H15, tá bom? Mas também poderia ser H17 se ele estivesse cobrando o valor social. Mas aqui, provavelmente, é H15, tá bom? Porque ele é bem específico aqui sobre o romantismo. Edu repete o erro da letra E. O narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele período histórico. Como era... Vamos lá. Se a letra E tivesse correta, a Aurélia ela poderia ir para qualquer baile, para qualquer festa, para qualquer jantar sozinha, porque ela é uma mulher independente. Ela é uma mulher que tem o seu dinheiro, que faz o que quiser. Só que o que acontece no romance do José de Alencar? Ela tem que ir, ó, de mãos dadas com uma parenta, que nem é parenta mesmo, porque se uma mulher de 18 anos aparecer sozinha na sociedade, não vale nada, não presta. Ele incorpora hábitos muito avançados ou ele incorpora os hábitos sociais daquela época? Daquela época, tá bom? Por isso que a letra E tá errada. Beleza, turma? Show, show, show de bola. E aí, galerinha, só para a gente finalizar aqui a nossa revisão teórica, eu não poderia, lógico, sair dessa aula sem falar com vocês também sobre o nosso querido romance. Deixa eu ver só que horas são aqui para 8h12, ok. O nosso querido romance, o quê? Regionalista. Turma, eu quero que você preste atenção aqui no romance regionalista, porque quando a gente chega lá à frente, quando nós chegamos lá na segunda geração do modernismo, na prosa de 1930, no romance de 1930, eu falo o quê, Natália? Eu falo duas coisas, que o romance de 1930 ele retoma o romantismo e ele retoma o realismo. Eduardo, quando é que o romance de 1930 vai retomar o romantismo? Aqui. Porque o romance lá da segunda geração do modernismo, ele é um romance o quê? Ele é um romance regionalista. Vamos lembrar lá dos autores de 1930. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego. Toda essa galera tematiza o quê? Uma parte do Brasil. E é a partir deste momento, turma, do romance regionalista, que nós temos quem? Os nossos principais autores. Quais são eles, Eduardo? José de Alencar, Visconde de Taunay, Bernardo Guimarães e Franklin Távora. Eduardo, o expoente dessa parte regional. Sem dúvida alguma, Inocência Visconde de Taunay.
Então vamos lá. Os principais, Eduardo, quem é? Evidentemente, Alencar está presente em tudo. Então aqui tem o José de Alencar. José de Alencar. Nós temos aqui também, Eduardo, quem? O principal, Taunay. Nós temos aqui quem também, Eduardo? Vamos já fazer uma questão dele. O Bernardo Guimarães. E nós temos aqui também o Távora, o Franklin Távora. Esses são os principais autores. Eduardo, e o que caracteriza esses autores? Eles vão tematizar, basicamente, parte específica do Brasil. Eu vou sair da corte. Eu não quero mais falar do Rio de Janeiro. Eduardo, pode ser o interior do Rio de Janeiro? Pode. Pode ser o interior de São Paulo, Eduardo? Pode. Pode ser Minas Gerais? Pode. Pode ser o Mato Grosso? Pode. Pode ser o Rio Grande do Sul? Pode. Então, nós não estamos mais falando de romances que são o quê? Que são da corte, que são da burguesia. Eu estou falando de romances o quê? De romances que são regionalizados. E quando eu trabalho um romance regionalista, isso ajuda a criar no imaginário social o quê? Uma questão de identidade nacional. Porque imagina, tu vai ler, vamos lá, tu vai assistir uma série. Toda série que tu assiste só passa quem? Estados Unidos. Tu não cria uma identidade com a série. Agora, se tem uma série que passa, um filme que passa, um local que tu tá habituado, evidentemente isso gera uma identidade. Então, quando eu coloco os romances para o interior do Brasil, isso ajuda muito, turma. Eu vou revelar que o Brasil não é só aquele Brasil da corte, não é só aquele Brasil rico do Rio de Janeiro. E eu vou apresentar também os tipos e os costumes das várias regiões brasileiras. Em outras palavras, eu vou revelar o Brasil para os brasileiros. Eu vou mostrar que por mais que eu tenha um Rio de Janeiro extremamente o quê? Extremamente desenvolvido, eu tinha um interior do Brasil que vivia uma estrutura praticamente colonial. Eu tinha um meio rural que era praticamente colonial. Protagonista, Eduardo. Protagonista aí será principalmente o homem do interior. Principalmente o homem do interior. E aí eu vou destacar principalmente Inocência, tá bom? Que talvez seja a obra mais provável de cair. Lógico, o Enem ele não tá preocupado, só vai cair isso, mas eu vou dar vou lembrar um pouquinho vocês sobre Inocência, que nós temos tematização do interior do Mato Grosso, beleza? Nós temos uma retomada romântica lá do que nós conhecemos como locus amoenos. Lembra lá do arcadismo? Locus amoenos, Eduardo, aquela tradição de ter uma vida amena. São personagens extremamente bem construídas, com personalidades fortes. Nós temos principalmente quem? Aí, Eduardo, de enredo, nós temos lá a história do Cirino e da Inocência, que era a filha do Pereira, correto? A Inocência, ela já estava prometida, e o Cirino chega lá, um médico, ele chega já ganhando o coração da menina. Só que a Inocência, ela já tava prometida pro Manecão, e aí nós temos a história de uma tragédia, ok? Então, turma, quando nós falamos sobre os romances regionalistas, eu quero que fique na tua mente que eles ajudam demais, mas demais mesmo, a formar essa identidade nacional. Por mais que eu esteja o quê? Criando micronúcleos, mas eu vou conhecer o Brasil como um todo. Eu vou mostrar que o Brasil ele não é apenas quem? Ele não é apenas o Rio de Janeiro. Ele tem muito mais a ser representado. Vamos ver como é que isso daqui pode cair? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Fala o seguinte, o texto de Bernardo Guimarães é representativo da estética romântica. Entre as marcas textual que evidenciam a filiação a esse movimento literário, está em destaque o
que é que tem dentro desse texto que a gente pode dizer que ele seria romântico? Vamos lá. Essas palavras ecoavam docemente pelos atentos ouvidos de Guaraciaba e lhe ressoavam na alma como um hino celestial. Ela sentia-se ao mesmo tempo eternecida e ufana por ouvir aquele altivo indômito guerreiro pronunciar a seus pés palavras dos mais submisso e mavioso amor. Mavioso seria um amor fraterno, não é nem fraterno, por assim dizer, é lírico, por assim dizer. E respondeu-lhe cheia de emoção: Itagiba, tuas falas são mais doces para minha alma que os favos da jataí ou o suco delicioso do abacaxi. Elas fazem-me palpitar o coração como flor que estremece ao bafejo perfumado das brisas da manhã. Tu me amas, bem eu sei. E o amor que te consagro também não é para ti nenhum segredo, embora meus lábios não o tenham revelado. A flor, mesmo nas trevas, se trai pelo seu perfume. A fronte do deserto, escondida entre os rochedos, se revela por seu murmúrio o caminhante sequioso. Desde os primeiros momentos que tu viste meu coração abrir-se para ti, como a flor do manacá aos primeiros raios do sol. Turma, evidentemente, tu olha para esse texto, tu percebe que eu tenho toda aquela lírica romântica, eu tenho todo aquele sentimento romântico exagerado, né? Até mesmo exagerado. É um amor, meu povo, é um amor incontrolável. Que amor incontrolável é esse, pelo amor de Deus? Vamos lá. Olha só. Aí, nesse caso, letra A. Vamos lá, letra A. Letra A fala referência a elementos da natureza local. Turma, temos referência à natureza local? Eduardo, de certa maneira, nós temos. Tá ok. Ah, beleza, beleza, Edu. Quando ele fala Guaraciaba, Itagiba, os favos do Jataí, a flor do Manacá, isso representa algo nacional? Sim, representa. Isso é característica romântica? É. Deixa a letra A em stand-by. Exaltação de Itagiba como guerreiro, como nobre guerreiro. Na realidade, não seria como nobre guerreiro, mas como um amor, correto? Então, aqui, ó, olha só. Itagiba, tuas falas são as mais doces para minha alma. Então, ela valoriza quem? Ela valoriza o sentimento e não o ideal guerreiro. Então, aqui tá fora, beleza? Letra C. Cumplicidade entre o narrador e a paisagem. Não, não é entre o narrador e a paisagem. A cumplicidade aí é entre as personagens. Letra D. Representação idealizada do cenário descrito. Não é do cenário, mas sim do amor. E a letra E. Expressão desilusão amorosa de Guaraciaba. Não é meu povo, isso daqui é desilusão. Um está se declarando pelo outro, meu povo. Então, aqui, nesse caso, turma, nosso gabarito, sem dúvida alguma, letra A de amor. Ok? Aí, olha, Eduardo, por que tu colocou essa questão? Chamar a atenção de vocês. Como é que o regionalismo ele vai estar presente dentro da obra, ligando ao romantismo? Vem cá, vem cá, vem cá. Seleção lexical. O uso das palavras, a referência a uma certa palavra, a referência a um momento histórico, tudo isso é extremamente importante. Beleza, turma? Galera, o que tem que ficar dessa aula de hoje, dessa revisão de hoje? Nós estamos falando de quem? De romance. Mas quando eu falar de romance, vamos falar da prosa romântica. Na prosa romântica, nós podemos dividir os três principais, assim como primeira, segunda e terceira geração na poesia. Romance urbano, romance indianista e romance regionalista são os principais. Falando em romance urbano, vamos lembrar desses três autores, mas toma cuidado que nós podemos ter o quê? Uma Maria Firmina dos Reis, tá bom?
Nós temos também quem? O romance indianista. Lembrar que o romance indianista é um romance o quê? De formação histórica, de formação cultural, de ideologia. E o romance regionalista, esses 4 autores, e eu dou principalmente ênfase para o romance Inocência, tá bom? Fala galera, eu espero de coração que tu tenha gostado dessa aula. Eu espero que durante esse tempinho que nós estivemos juntos, tu tenha conseguido pegar todas as peculiaridades a respeito da prosa romântica. Vou te pedir mais uma vez, não sai desse vídeo sem deixar o dedão no like e claro, comenta aqui o que tu achou dessa aula. Essa aula foi proveitosa? Se foi, me deixa aqui um comentário que eu vou gostar demais. Antes de mais nada, muito obrigado pela tua audiência. Beijão no teu coração e até a nossa próxima aula. Valeu!